Imagine que você esteja lendo o livro de 1 Samuel pela primeira vez e você não conhece a história, você não sabe qual será o desenrolar dos capítulos. E no capítulo 4, nós vimos isso nos últimos domingos. No capítulo 4 nos é informado que a arca do Senhor ela foi capturada, foi levada pelos filisteus que em guerra com os israelitas capturaram aquilo de mais valioso que os israelitas tinham. Você sabe disso porque os livros anteriores, os livros de Josué, Juízes, eles nos contam que a arca do Senhor era algo muito valioso para Israel. A arca do Senhor esteve presente junto com a nação naqueles momentos mais cruciais da nação de Israel. A arca do Senhor, ela simbolizava a presença de Deus. E aí você lê o capítulo 4 de 1 Samuel e imagina que no próximo capítulo o narrador vai mostrar aquilo que os israelitas fizeram para reconquistar a arca. Você já sabe o que significa a arca, o que ela simboliza para Israel. E aí no capítulo 4, você lê que os filisteus capturaram, sequestraram e levaram a arca. Você está lendo a Bíblia pela primeira vez. E aí no capítulo você pensa assim, o capítulo 5 vai contar as estratégias que foram utilizadas pela nação de Israel para reconquistar esse objeto sagrado. O capítulo 5 vai dizer como que Israel, desde Dan até Berseba, eles se unem como um só homem, com o propósito de trazer a arca de volta, mesmo que para isso centenas ou milhares de judeus tenham que morrer. Essa é a expectativa de alguém que vem lendo as Escrituras desde o início. Lê Josué, Juízes, Ruth e começa a ler Samuel. A arca foi levada. E agora, o que acontece? Vamos ver o que acontece. Capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer e Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Mas levantando-se de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficara a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até os dias de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, a Asdod ao seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Senhor, do Deus de Israel, porque a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Assim enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e perguntaram: que faremos da arca de Deus? Responderam: seja levada para Gate. E levaram para lá a arca do Deus de Israel.
desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com grande terror. Feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o maior, e nasceram-lhe tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Chegando lá a arca de Deus, os de Ecrom exclamaram: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matar e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai daqui a arca do Deus de Israel, e volte ela para o seu lugar, para que não nos mate nem a nosso povo, pois havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. A arca está na terra dos filisteus. Começa a ter muito problema entre os filisteus por causa da arca, e os filisteus começam a jogar a arca de uma cidade para outra. E onde que está aqui na narrativa a tentativa dos israelitas de reconquistar a arca? O texto nos mostra que os israelitas estavam muito longe disso. Nós não encontramos aqui os líderes de Israel propondo algo como, por exemplo, ela se foi, a arca se foi, e o que nós podemos fazer para reavê-la? Você não encontra isso aqui. Não existe nenhuma tentativa de negociar com os filisteus para trazer a arca de volta. Não tem nada disso. Esse capítulo aqui nos mostra algo muito triste em relação ao povo de Deus. Aqueles israelitas, eles estavam completamente desinteressados em lamentar a perda da arca. Aquele povo estava tão longe, mas tão longe de Deus, que eles não lamentaram a perda daquele objeto que simboliza a glória de Deus. O povo que foi tantas vezes protegido, guardado, liberto por Deus, simplesmente não se importa com a glória de Deus. Ali estavam homens e mulheres indiferentes, insensíveis, apáticos em relação à glória de Deus. A postura do povo aqui é aquela que diz assim, que a arca se ajude sozinha, porque nós não faremos nada, nós não correremos risco das nossas vidas para trazer a arca de volta. Que Deus providencie livramento. Nós nos arriscarmos, colocarmos em risco as nossas vidas, a vida de nossos filhos, a vida dos nossos maridos, por causa da glória de Deus, da arca do Senhor, que Deus deu o seu jeito. Nós não vamos sair das nossas casas, do nosso conforto, por causa de Deus. E como nós vamos ver na continuação do capítulo, não são os israelitas que retomam a arca, são os filisteus, diante de todos os problemas que a arca estava trazendo para eles, que devolvem a arca para os israelitas. Então nós temos aqui um povo que mesmo diante de tudo aquilo que Deus fez por eles, não se importa, não está nem aí para a glória de Deus. Isso lembra alguém? Essa história aqui lembra alguma geração? Essa história aqui nos parece familiar. Essa história aqui, ela lembra algumas igrejas. Diante da indiferença e diante do descaso do seu povo para com a arca,
Deus vai tomar uma atitude. Deus vai lutar e pleitear a sua própria causa. E esse é o assunto do capítulo 5. Já que vocês a quem eu criei, vocês a quem eu cuidei, de quem eu cuidei, vocês a quem eu livrei, providenciei, vocês que não se importam com a minha glória, já que vocês não fazem isso, eu vou fazer. Esse é o ensinamento principal do capítulo 5 de 1 Samuel. Semana que vem a gente vai entrar nos detalhes desse capítulo. Mas hoje eu queria falar da ideia geral desse capítulo, e para isso eu queria chamar a sua atenção para um texto lá do Novo Testamento. Gostaria que você abrisse Evangelho de João, capítulo 12. Deixa aí o texto aberto. Eu quero apenas contextualizá-lo para que você entenda o que a gente vai falar aqui. Deixa o texto aí aberto. João capítulo 12 nos diz da chegada de Jesus em Jerusalém para aquele momento final da sua vida. Aqui em João 12, Jesus ele é o centro das atenções. Todas as pessoas estão atentas àquilo que Jesus fala, àquilo que Jesus faz. E nesse contexto, Jesus faz uma oração. Olha o que diz o verso 28. Pai, glorifica o teu nome. E imediatamente ressoa com estrondo a resposta que diz, olha aí verso 28, então veio uma voz do céu que dizia, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Preste atenção nos detalhes. Jesus é o centro das atenções, todos estão atentos àquilo que ele diz, àquilo que ele faz. Ele faz uma oração em público e diz, Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Uma voz do céu. Quando foi a última vez que você ouviu uma resposta de oração com uma voz do céu? Alguma vez você já ouviu? Uma voz em que todos conseguem ter certeza que veio do céu? Gente, você quer uma prova maior da identidade de Jesus como Filho de Deus do que essa daqui? Existe alguma prova melhor ou mais evidente para ser oferecida? O que se poderia esperar das pessoas que estavam ali, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas que presenciaram aquela experiência? O que poderia se esperar dessas pessoas? Que todas elas, é o que eu acho, que todas elas se tornassem imediatamente discípulos de Jesus, porque elas ouvem Jesus dizer, glorifica o teu nome, e uma voz do céu, uma voz audível a todos que ali estão, diz, eu já o glorifiquei. Ele responde à oração daquele ser humano que ali está. Não existe, talvez, uma prova maior da identidade de Cristo como Filho de Deus em todo o Novo Testamento como essa aqui. Mas aquelas pessoas que ali estão, qual é a reação delas? Qual é a reação daqueles que presenciaram aquela experiência, que viram aquilo que aconteceu? Olha o que diz o verso 37. Embora Cristo tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele.
não criam nele. E surpreendente é o fato de que pessoas podiam estar com Cristo, ouvir as suas mensagens, ver os seus milagres, ver tudo aquilo ali e ainda assim descrer. Isso é surpreendente. Só que mais surpreendente do que isso, ou pior do que isso, é que existiam pessoas que chegavam a crer. Chegavam a crer. Mas mesmo diante da crença, não se submetiam. Mesmo diante da crença, não queriam nada com Jesus. Olha o que diz o verso 42. Muitos dentre as próprias autoridades, o que diz aí? Creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Acreditavam em Jesus, mas não seguiam a Jesus, por quê? O texto diz, tem um motivo. Porque eles tinham medo dos fariseus e daquilo que os fariseus podiam fazer com eles. Gente, olha o que João está dizendo. Eles ouvem a Jesus, eles creem em Jesus, mas eles não seguem a Jesus. Por quê? Porque eles olham nos olhos do Filho de Deus e ainda assim eles se desviam. Por quê? Por causa dos fariseus não o confessavam. O que os fariseus têm a ver com isso? O que a sinagoga tem a ver com isso? Se um judeu fosse expulso da sinagoga, a chance dele perder o emprego dele era gigantesca. A sociedade judaica, ela estava vinculada à sinagoga. Se um judeu se o judeu saísse, fosse expulso da sinagoga, ele perderia o emprego. Se perdesse o emprego, quais as consequências? As mais diversas: reputação, recursos, problemas familiares. Isso é algo sério. E, por um lado, a gente até, entendam o que eu vou dizer, por um lado, a gente até compreende o medo que esses judeus tinham. Esse é um motivo que o texto nos diz. Eles creram em Jesus, no entanto, eles não o seguiram, por causa do medo que eles tinham dos fariseus retirá-los da sinagoga e das consequências que isso traria a cada um deles. Mas o texto nos diz mais. O texto nos diz, e ele nos oferece um detalhe a mais. Esses mesmos que não o confessaram, por causa dos fariseus, que creram, mas não o confessaram, por medo dos fariseus, e por medo de serem expulsos da sinagoga, olha o que diz o verso 43, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O verdadeiro motivo aqui está. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, porque se eles amassem a glória de Deus, eles tudo deixariam por causa de Cristo, eles correriam o risco que fosse por causa de Cristo. Não foi isso que Pedro disse para Jesus? Nós tudo deixamos e te seguimos. O seu impulso e desejo por glória era tão intenso que eles se desviaram do Filho de Deus.
o verdadeiro motivo pelo qual eles viram, creram, mas não seguiram, é porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês acham que nós somos diferentes deles? Todos nós aqui amamos a glória. Nós fomos criados por Deus para buscar a glória. Nós, na nossa composição, Deus nos fez de tal forma que nós ansiamos e almejamos a glória. Todos nós nascemos caçadores de glória. Momentos de glória nos tocam de forma profunda. Exemplos de momentos gloriosos que nos tocam de forma profunda, que mexem com a gente. Quando o nosso time é campeão, a gente fica feliz. Aquilo ali é um momento glorioso ou não é? Milhões estão envolvidos, milhões de dólares, de euros estão envolvidos em grandes campeonatos. Aquilo ali é um momento glorioso. E quando é o nosso time que lá está, aquilo mexe com a gente. Assistir a uma final olímpica dos 100 metros rasos é uma coisa gloriosa? Espetacular, impressionante. A performance, o desempenho daqueles atletas é algo extraordinário. Aquilo, o mundo inteiro para ver. Os estádios ficam sem ingressos para serem vendidos e os ingressos são vendidos a preços altíssimos. Aquilo ali é um momento glorioso, a gente acha aquilo extraordinário. Ouvir uma filarmônica tocar é algo glorioso. A gente muitas vezes não consegue esperar o fim da música para aplaudir, de tão glorioso que é aquilo que aqueles instrumentistas são capazes de fazer. Ouvir um belo discurso toca a nossa alma. Ouvir uma bela pregação toca, é um momento glorioso. Muitas vezes acabam em lágrimas. Ver uma apresentação do Circo de Solé é glorioso. Ver aqueles homens, aquelas mulheres fazendo aquelas piruetas, aquelas coisas que a nossa mente sequer conseguia imaginar e eles estão materializando aquilo. Os espectadores ficam ali embevecidos. Qual é a reação de alguém que pela primeira vez na vida, ou pela única vez, chega ali e se depara com as cataratas do Iguaçu? Irmãos, quantos exemplos eu poderia enumerar aqui? Situações, contextos, lugares que nos deixam encantados. Atos heróicos, grandes desempenhos, dons extraordinários, tudo isso é o quê? É algo glorioso. E a glória, ela chama a nossa atenção. A glória nos encanta. A glória nos deixa embevecidos. Ela faz com que paremos de fazer qualquer coisa para admirá-la. Nós somos assim, Deus nos criou assim. Um pastor chamado Paul Tripp, ele diz assim, está aí no esboço: admita, você é viciado em glória. É por isso que gosta da mudança de 360 graus do jogador de basquete entre as pernas, ou daqueles
vestido incrível de miçangas, todo bordado à mão, ou daquele bolo de 7 camadas de mousse de 3 chocolates. É por essa razão que você se atrai à imensidão da cordilheira de montanhas, ou o esplendor do pôr do sol em múltiplas tonalidades. Foi antenado pelo Criador para uma orientação de glória. Não dá para escapar disso, está em seu gene, nos seus genes. Ele está dizendo que a glória, ela nos agarra, como um imã. O valor da glória, ela nos atrai, ela nos move, ela nos chama para algo que nós valorizamos, ela nos leva a buscar algo maior do que a nossa insignificante existência. Nós amamos a glória. A glória, ela existe, e ela existe para ser vista, existe para ser reconhecida, existe para ser admirada. Glória tem a ver com reputação, tem a ver com estima, tem a ver com honra, tem a ver com posição. Nós amamos essas coisas, porque essas coisas são gloriosas. O mundo é um mundo repleto de glórias. E acima de todas essas glórias, existe aquele que criou todas essas coisas. A Bíblia nos apresenta um Deus que é em si mesmo glorioso. Esse Deus glorioso, Ele criou o mundo. E o objetivo dele criar esse mundo, qual foi? Trazer honra, valor, glória ao seu próprio nome. E ele criou esse mundo de forma gloriosa para mostrar tudo de glorioso que existe nesse mundo a alguém, para que esse alguém desse a ele glória por aquilo que ele criou. Ele demonstra tudo que foi criado a criaturas, para que essas criaturas pudessem reconhecer essas coisas extraordinárias, gloriosas que foram criadas e render glória àquele que criou essas coisas. Nós somos essas criaturas. Nós somos essas criaturas que foram criadas por Deus para observar todas as coisas e render glória, não às coisas, mas a Deus. É disso que a Bíblia fala quando ela nos conclama a glorificar a Deus, quando ela nos exorta, quando ela nos chama a glorificar a Deus. Nós não temos condições de tornar Deus algo que Ele já é, glorioso. Mas nós podemos e somos orientados e exortados pela Bíblia a reconhecer a glória que dele irradia. Nós podemos valorizá-lo e dar-lhe o que lhe é devido. Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento é aquele quando Paulo diz assim: fomos criados para o louvor da sua glória. A Confissão de Westminster, o primeiro momento da Confissão de Westminster, ela começa dizendo assim, que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas será que nós realmente nos importamos com a glória de Deus?
Nos nossos cânticos nós afirmamos isso, não é? Todos os hinos que nós cantamos hoje aqui, se você reparou, eles falam de nós, povo de Deus, dando a Ele a glória que lhe é devida. A glória pertence ao Senhor. Tudo cantamos aqui, vários. E não só esses, como tantos outros. Nos hinos nós nos importamos com a glória de Deus. Nas nossas orações, nós nos importamos com a glória de Deus. Porque ao orarmos, estamos dizendo quem somos e quem Ele é. Estamos numa posição de pedintes, de miseráveis. Nos hinos nós reconhecemos, nas orações. Na teoria nós sabemos que devemos viver para a glória de Deus. Mas será que nós realmente nos importamos com a glória de Deus? A Bíblia nos diz que uma das nossas grandes tragédias, se não for a maior, é não nos importarmos com a glória de Deus. João relata aqui nesse texto que alguns homens viram, presenciaram, admiraram e creram que Jesus era o Filho de Deus. Mas eles não o reconheceram, porque eles tiveram medo do que poderia acontecer caso eles confessassem. Mas o principal motivo, diz João, é porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando nós não levamos a glória de Deus a sério, uma série de problemas surge nas nossas vidas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas Paulo vai dizer lá em Romanos 1, primeiro capítulo de Romanos, de homens que fizeram um monte de besteiras, cometeram um pecado atrás do outro, e Paulo diz que eles procederam assim, por quê? Paulo diz, porque eles buscaram a sua própria glória. Quando nós não nos importamos com a glória de Deus, nós fazemos um monte de besteiras. Um dos lemas da Reforma Protestante qual foi? Soli Deo Gloria. Historicamente, essa expressão ela possui duas referências ou dois sentidos. A primeira tem a ver com a nossa salvação, ou seja, na obra da redenção, todos os créditos, toda a honra, toda a glória pertence somente a Deus. Nós não temos participação. A salvação ela é monergística, depende unicamente de Deus, por isso a Ele toda a glória. Esse é um sentido da expressão do lema da Reforma Soli Deo Gloria. A outra referência a esse lema da Reforma diz respeito à maneira, à forma como nós adoramos a Deus. A grande paixão de Lutero e que deu início, que provocou a Reforma Protestante, foi o sola fide, a doutrina da justificação. Foi essa verdade que provocou o incêndio inicial. No entanto, quem conhece a história sabe disso, quando a reforma ela sai ali da Alemanha e ela começa a se expandir para outros países, para fora da Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na Escócia, quando ela começa a crescer, um outro homem muito importante na reforma, chamado teólogo da reforma, João Calvino, é ele o responsável por formular as doutrinas que definiriam a teologia reformada histórica. Calvino, ele é o teólogo da reforma, ele sistematizou aquelas verdades. E ele vai sim enfatizar a justificação pela fé, ele vai enfatizar a predestinação, ele vai enfatizar tantas outras verdades. Mas você sabe qual foi a grande paixão de João Calvino?
adoração. A grande paixão de Calvino foi adoração. E assim como Lutero enfatizou o sola fide por causa do contexto no qual ele viveu, Calvino enfatizou o soli deo gloria. E o que motivou Calvino a reformar as corrupções que se infiltraram no culto foi o zelo pela glória de Deus. O culto na época de Calvino, ele era altamente antropocêntrico. Existia no culto uma parafernália que desviava a atenção de Deus e colocava os holofotes no homem. Existia na época de Calvino muita atenção às personalidades, muita idolatria aos homens. Calvino não viveu nos nossos dias não, gente. Mas os nossos dias são dias muito parecidos com os dias de João Calvino, e ele se desfez de tudo daquilo que desviava a atenção de Deus e direcionava a atenção para os homens, porque ele estava preocupado com o soli deo gloria. Na Alemanha, um homem chamado Johann Sebastian Bach, talvez o maior gênio da música, sabe-se que em todas as suas composições, lá no finalzinho, existia uma sigla. Bach terminava as suas composições com uma sigla, SDG, onde ele dizia, soli deo gloria. Ele dizia, eu compus essa música conscientemente com o objetivo de glorificar a Deus. Bach compunha para o povo glorificar a Deus. Esses homens que eu estou citando, eles tinham um objetivo de vida, fazer tudo para glorificar a Deus. E nós? Será que nós realmente nos importamos com a glória de Deus, ou nós somos como aqueles judeus, indiferentes com a glória de Deus que foi levada pelos filisteus? A arca que deu o seu jeito. Eu saí da minha casa, do meu conforto, no fim de semana, com os meus filhos, assistindo Netflix para buscar a arca, ela que se exploda. Eu mudar o meu estilo de vida? Que isso? Vou deixar de ganhar R$300, R$400 a mais no mês para abrir uma agendinha na terça-feira, um pedaço da minha agenda para estar na igreja orando terça-feira à noite? Vou nada, eu oro em casa. Eu oro domingo. Que reunião de oração para quê? E a gente poderia aqui citar vários outros exemplos. Será que o que nós amamos mais? Abra aí, Mateus capítulo 13. A partir do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e o comprou. Dentre tantas outras coisas, o que Jesus está nos ensinando aqui é que algumas coisas são tão valiosas, que vale a pena
vale a pena nós nos desgastarmos ou gastarmos para adquirir aquilo que é valioso. Jesus está dizendo isso aqui. O apóstolo Paulo sabia disso que Jesus ensinou. E uma vez ele disse assim: eu considero tudo como perda. Tudo como perda. Você sabe o que Paulo estava dizendo que era tudo? Lembra qual é o contexto desse texto? Paulo acaba de falar do currículo de vida dele, tudo aquilo que ele acumulou, tudo aquilo que o definia como povo, como cultura, o seu zelo religioso, todas aquelas coroas culturais, todas aquelas medalhas que ele foi conquistando ao longo dos anos, todas as suas realizações. Paulo diz: eu considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu amor, o meu Senhor, por amor de quem eu perdi todas as coisas. Paulo diz: tudo isso, o que é tudo isso para você? O que é tudo isso? Paulo diz: tudo isso, comparado ao conhecimento de Cristo, não é nada, não tem peso nenhum. É como aquele homem que vende tudo para ganhar aquela joia. E aí depois que Paulo diz isso, ele vem e diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo queria? A glória de Deus. A arca da aliança foi levada pelos filisteus e os israelitas nada fizeram. Aquele povo estava tão longe do Senhor, que eles não lamentaram a perda da glória do Senhor. Eram homens e mulheres indiferentes, insensíveis, apáticos em relação à glória de Deus. Irmãos, de onde vem a nossa dignidade? De onde vem a nossa importância? De onde vem o nosso valor? Você acha que o valor que você tem é por causa do emprego que você tem? É por causa da conta bancária que você tem? É por causa da família onde você nasceu? É por causa do lugar que você mora? Da onde que vem o nosso valor? Nós falamos disso há pouco tempo aqui na ceia. A dignidade que nós temos, ela não é inerente, ela não é intrínseca, não existe nenhuma dignidade em nós. Por quê? Porque não existe dignidade na poeira. E é disso que nós somos feitos, nós somos pó. A razão pela qual nós somos importantes é porque Deus atribuiu dignidade a nós. A razão pela qual você é importante é porque Deus diz que você é importante, tão somente por causa disso. Lembra que nós vimos aqui, algumas coisas têm valor porque são amadas, e outras coisas são amadas porque têm valor. Nós temos valor porque nós somos amados por Deus. A razão pela qual eu digo que você é uma pessoa digna é porque Deus atribuiu a você dignidade. Nós não temos valor em nós mesmos. O que nos confere valor é Deus, é a salvação que Ele nos conferiu, é o Espírito Santo que em nós habita.
É por isso que os ateus que desejam fazer do mundo um lugar melhor, eles são os imbecis. Os ateus que desejam lutar por um mundo melhor, eles são os idiotas. Por quê? Porque se alguém acredita que surgiu fortuitamente do pó e está destinado à aniquilação, o que esse camarada tem para celebrar entre esses dois extremos? Surgiu fortuitamente do pó e vai ser aniquilado, não tem mais nada depois da morte. O que existe para ser celebrado aqui? Se alguém sai da insignificância e voltará à insignificância, essa pessoa só pode ser insignificante. Este ser só pode ser insignificante. A nossa glória, a nossa dignidade, a nossa importância, ela é enraizada, ela é fundamentada na única pessoa que tem dignidade: Deus. E quando nós não damos a Deus a glória que lhe é devida, nós também não teremos glória e valor, porque não está em nós. Lembra lá de Moisés? Êxodo 33. Moisés vira para Deus e diz assim: me mostre a tua face. Moisés fica de costas, Deus passa numa fenda da rocha, cobrindo a sua mão, diz o texto, cobre ali a Moisés com a sua mão. Diz o texto que Moisés, ele teve um vislumbre momentâneo e muito rápido da glória de Deus. Não é isso que diz o texto? Aí quando ele desce do monte, o que acontece com Moisés quando ele desce do monte? O rosto está brilhando, a ponto de Moisés ter que botar um véu. Coloca o véu. Só que com o passar do tempo, aquele brilho, ele vai o quê? Sumindo, ele vai desaparecendo. E um parêntese aqui. O Antigo Testamento não diz, mas o autor de Hebreus, ele denuncia Moisés. Ele diz assim, que o brilho já tinha ido embora e Moisés continuou usando o véu. Está vendo como que todos os santos têm pé de barro? Quis mostrar algo que ele não tinha mais. Voltando, a glória não era de Moisés, Moisés era um reflexo. Agora olha a diferença, Mateus 17, a gente vê ali a experiência de Jesus sendo transfigurado, uma metamorfose acontece, as vestes de Cristo, elas ficam resplandecentes. Mateus diz que uma luz fulgurante emanava de Cristo, era mais forte do que a luz do meio-dia, foi algo tão espetacular que aqueles homens caíram por terra em temor e tremor. De onde que vinha aquela luz? Aquela luz de Jesus não era como a luz de Moisés refletida. Aquela luz veio de dentro de Jesus Cristo, porque naquele momento ali a divindade irrompeu, e o resultado foi uma manifestação grandiosa da glória de Deus. E foi esse momento aqui, que décadas depois, João, quando vai escrever o seu evangelho, ele inicia o seu evangelho dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A que momento que João está se referindo? A transfiguração. Jesus tinha glória em si mesmo. Moisés, ele refletia a glória de Deus. Nós não temos glória em nós mesmos. Nós somos como Moisés. Nós somos chamados
a espelhar e a espalhar a glória de Deus. Assim como Moisés, nós somos chamados a mostrar a glória de Deus. Será que realmente nós estamos fazendo isso? A Arca da Aliança foi roubada. E o que fizeram aqueles israelitas? Absolutamente nada. Foram indiferentes, apáticos em relação à glória de Deus. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com todos nós, indiferentes, omissos, negligentes para com a glória de Deus. Podemos estar muito mais preocupados com o nosso conforto do que em batalhar pela glória de Deus. Assim como aqueles israelitas, nós também podemos ser indiferentes àquilo que é o mais importante das nossas vidas, a glória de Deus. Que realmente o nosso maior objetivo nesse mundo seja a glória de Deus. Que ao fazermos aquilo que fazemos, todos os dias, o façamos para a glória de Deus. Que as coisas mais simples que a gente faça, que a gente venha fazer para a glória de Deus. É isso que a gente tem aprendido nas nossas mensagens à noite sobre o trabalho. A gente ainda vai ver isso. Lutero vai dizer assim: a dona de casa que limpa as fraldas imundas a mãe que limpa as fraldas imundas, sujas da sua criancinha de colo, o que ela faz ali é tão digno quanto as mensagens que eu preparo para pregar, diz Lutero. Mas é tão digno se ela faz com o entendimento de que o que ela faz é para a glória de Deus. Da mesma forma, o pregador que ao se preparar e ao expor a mensagem, se não o faz para a glória de Deus, aquilo que ele faz é indigno. Porque tudo o que nós fizermos, das coisas mais simples àquelas mais importantes, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo, disse o apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Que eu e você não nos tornemos homens e mulheres indiferentes, assim como aqueles israelitas, que viram a glória de Deus ir embora e não fizeram nada. Que eu e você não sejamos como aqueles judeus da época de Jesus, que viram, creram, mas não o seguiram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que a minha e a sua vida seja semelhante a de João Calvino, a de Bach, que tudo que faziam, o faziam para glorificar a Deus. Que assim seja, que Deus nos ajude a fazermos isso todos os dias. Vamos orar? Bondoso Deus, perdoa-nos
a nós que somos teu povo, que somos abençoados pelo Senhor, nós que somos o teu povo, que fomos agraciados pelo Senhor, que somos protegidos pelo Senhor, e ainda assim não nos importamos com a tua glória. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa indiferença, pelo nosso descaso, pelo nosso descompromisso com a tua glória. Que o Senhor nos ajude a revermos as nossas posturas, os nossos posicionamentos diante da vida. E ao fazermos isto, colocarmos o Senhor como prioridade sobre todas as coisas nas nossas vidas. E desta forma estaremos lhe rendendo o louvor, a honra, a glória que lhe é devida. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.